Oiês! Olá, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? E aí, Sandra? Hoje nós duas aqui, câmera aberta, já deu para notar que não tem convidado, né? Então hoje nós vamos tricotar e muito, hein? Mas você sabe que tem um pessoal que gosta quando a gente tá assim também, né? Então, pediram pra gente, não estão com saudade de vocês, fofocando só as duas. Poxa, amiga, podia bem ser fofoca, né? Mas as notícias não são tão assim. Não, a gente até queria, mas não é não. Mas não é não, né? É. Agora também para te falar, de semana em semana que eu te passo informações, porque eu quero falar para vocês, eu passo essas informações para ela, porque vocês sabem que ela não fica lá fiscalizando os números. Eu, como sou ansiosa, fico olhando o tempo todo. Verdade. Conta pra gente, que eu vou saber agora em primeira mão com vocês. Então, nós estamos, então, só para não falar que eu tô mentindo, tipo assim... que é da sua cabeça, que né? eu tô tirando da minha cabeça e tal, papapá, vamos aqui no nosso TikTok. Quanto tá? 21.900. Provavelmente vão chegar amanhã 22 mil. Que maravilha! Vamos lá para o Insta. Quanto tá? Insta, como diz a minha irmã, vamos lá no Insta. No Insta nós estamos... Calma. Me dá só um tempinho aqui que eu 20... No Insta... 25.100. Ai, eu tava com o número antigo. Eu tava com 24 e alguma coisa. Que bacana. Então já deu uma... 25.100. Legal. Muito bom. Muito obrigada, gente. Agora vamos para o nosso YouTube. Esse é mais difícil, hein? 15.946. Caramba! Quase 16, praticamente. Praticamente. A gente queria tanto 15 mil, já passamos uns 15 mil. Não, agradecer o pessoal de casa, né, que tá... E sem contar, aqui, galera, que esses são os seguidores, os inscritos, sem contar o alcance, que estamos somando todas as redes, dá 2 milhões e pouco por mês. Gente, o alcance está maravilhoso e as redes também deram uma subida. Agradecer muito a participação de vocês. Quando vocês curtem, quando vocês comentam, compartilhem o nosso conteúdo, né, Sandra? Nossa, e é muito bom, sabe? Esses dias eu estava até falando pro pessoal aqui, uma amiga minha falou, não, mas eu já curti. Eu falei, não, vai lá e comenta também, dá a sua opinião, dá seu palpite. Isso é super importante. Isso é muito importante, porque dá uma aquecida também na própria rede, né? Para ver que nossas opiniões aqui são compartilhadas com mais pessoas. Sim, com certeza. Não é verdade? Eu acho que vale a pena também um comentário para dar essa aquecida. Bom, mas enfim, hoje, minha querida, a gente vai falar sobre a nossa conjuntura, né? Exatamente, vamos falar da nossa conjuntura nacional, né? Como é que a gente está. Eu estava pensando aqui, né? Às vezes até pode ser que eleitoralmente o campo progressista esteja bem, mas eu acho que a gente precisa lutar tanto, né, Isabel, para tirar da sociedade um pouco esse ranço do atraso, né? Que tá difícil, né, amiga? Tá muito difícil. Mas antes da gente começar, vamos chamar a nossa vinhetinha aí, Júlio? Você viu, você que é a nossa jornalista de plantão, que eu sou aqui só a fofoqueira de plantão, a nossa jornalista de plantão é ela. Mentira. Você que é a nossa jornalista de plantão, o que você apurou essa semana aí? Como é que estão as coisas? Não, Sandra, eu acho interessante a gente frisar que, apesar de ter acontecido essa condenação aí da organização criminosa comandada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, as pessoas comemoraram, né, essa vitória, mas eu acho que com um pouco ainda bem apreensivo, sabe, com essa situação. Quer dizer, é um momento, assim, realmente histórico na história do Brasil. Inclusive militares condenados pela questão do golpe. Militares sendo condenados. É a primeira vez que o nosso país leva para o banco de réus, né, esses militares. Que já no passado fizeram tantas atrocidades e nunca foram condenados por isso. O Brasil consegue agora levá-los para o banco dos réus junto com toda uma trama política que você já fica pensando como que pessoas que estão numa carreira de militar, né, tenente, coronel, general, conseguem se envolver numa situação dessa, né? Pessoas que estão dentro de instituições que deveriam proteger o país.
né? É triste, é lamentável, né? Mas acabaram sendo levados também nessa onda fascista do bolsonarismo. Agora, apesar de ter acontecido essa condenação, o país ainda está muito em alerta, né? Porque, infelizmente, esses caras que são ligados ao núcleo bolsonarista, eles não desistiram. Pelo contrário, né? Eles estão mais incisivos, eles estão mais contundentes nas falas, quer dizer, reafirmando aquelas falas mentirosas, aquelas falas preconceituosas deles, e mais uma vez colocando Deus na frente, família na frente. E ainda muita gente que acredita nesses caras. Que canseira isso, né? Cansa, mas é que é real. E isso está vivo na nossa sociedade ainda. E eu acho que isso que é perigoso. É perigoso, mas eu acho que, sabe, eu estava lá zapeando aqui, vendo esses conteúdos na rede, vendo os noticiários. Estava pensando aqui, Isabel, o que esses deputados, aí seria bom os haters fazerem botarem isso nos comentários, o que efetivamente esses deputados do Centrão, esses deputados da extrema-direita fizeram ou fazem? Que tipo de projeto eles apresentaram no Congresso? Que tipo de, a educação ficou melhor porque o deputado Nicolas Ferreira apresentou este projeto de lei? Sabe, a questão da agricultura familiar melhorou porque o deputado fulano de tal apresentou esse projeto de lei. Porque, Isabel, vamos embora combinar. Os caras só falam, fico preocupado com quem está fazendo xixi do seu lado no banheiro. Porque o banheiro misto, porque não sei o quê. O problema deles é esse. Se o cara é gay, se a mulher é lésbica, eles estão preocupados quem dá para quem. Entendeu? Eles estão preocupados com... Cara, eles ficam preocupados, que eu sou a favor, como igual você falou, da família. Quem não é a favor de família? Nós somos a favor de quê? Pois é. De chocadeira, por acaso? Então, assim... Eles estão nessa vida deles jogando sempre a discussão de uma maneira rasa, superficial, e não trazem nada de interessante. Agora, quando você diz assim, o que mais deixa a gente preocupado é que tem gente que ainda acredita nisso. E é verdade, Isabel. Esse dia foi uma pessoa trabalhar lá em casa, fazer um trabalho de eletricista, e, cara, o cara, tipo, defendendo essas coisas. E não é uma pessoa, assim, totalmente... vamos dizer assim, desinformada. Não, e isso acontece com essas pessoas. E foi bom você tocar nesse assunto, porque você só vê, por exemplo, esse cara que você colocou, né? Nicolas Ferreira, né? Que é para mim é um moleque, né? Porque é um cara que está prestando, assim, um dos caras da extrema-direita que estão prestando, assim, um desserviço para a sociedade brasileira. E aí, quando você fala, o que esse cara está fazendo na área da saúde, na área da educação, né? Para as coisas estarem se desenvolvendo, as pessoas estarem sendo beneficiadas, inclusive os eleitores dele. É um cara que foi eleito deputado por Minas Gerais. Minas Gerais, né? Com um monte de votos, né? Um monte, mais de 1 milhão de votos. Para ficar preocupado com quem você está fazendo, quem está fazendo xixi do seu lado. Para ficar preocupado com isso, né? E prestando de serviço e propagando a desinformação, propagando notícias falsas, né? Agora, a gente sabe que esse menino está se colocando como uma das opções da extrema-direita para ocupar algum espaço. Inclusive, até o pessoal, a família Bolsonaro já está com o pé atrás com ele, né? Ele quer ser o quê? Porque ele não tem defendido o Bolsonaro depois da condenação. Ele fez vários twitters aí, não fala nem do nome do Bolsonaro. Aí a família já ficou... A família já está com o pé atrás, que esse cara quer se aparecer muito, como você diz. Agora, não, ele quer se aparecer demais. Deixa eu só te falar uma coisa, mas é engraçado, né? Outra coisa que eu fico assim... que eu dou risada, mas é só para não chorar mesmo. Porque é o seguinte, como que é Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Eu não sei porque até me arrepia. E aí é só família. É só minha família. Aí, no caso, é uma família, né? É uma família só que decide. Então, quando você fala assim, a família Bolsonaro já tá não sei o quê, é só família. Cadê os interesses do país? Não tem. Não tem. E esse Nicolas, por falar em interesse do país, sabe o que ele tá fazendo agora?
Ele tá mandando, fazendo tweet, marcando o Trump para mostrar quem falar mal dos Estados Unidos aqui no Brasil ou quem falar mal do Bolsonaro para o Trump tirar o visto. Dedo duro, X9. X9, Isso dedo duro. Isso é perigoso ser X9, hein? Não, e olha que situação desse moleque. E outra coisa, gente, na boa. Isso é papel que deputado faz. Agora, na boa, é o seguinte, pelo amor de Deus, alguém gente. por aí tá querendo e chorando e querendo um visto para ir nos Estados Unidos fazer o que lá? Não. Sabe? Pode continuar denunciando. Eu vou falar aqui, igual o ministro Dino falou. Vocês estão achando que um passaporte aí para ver o Mickey vai impedir o Brasil de cumprir, o judiciário cumprir o que deve ser cumprido? Cumprir as leis brasileiras? Porque a gente tem que cumprir lei brasileira, né? Porque a gente vive aqui. Eu acho que Nicolas e Companhia Limitada não estão muito afim de ver o Mickey, não. Acho que eles estão afim de chegar lá e ver o Pateta. Porque são os próprios. Não, gente. E aí é o seguinte, diz que Felipe Neto, Whindersson Nunes... os influenciadores que falam que são contra... o Cazé, ele quer prejudicar o Cazé, porque o Cazé vai para trabalhar, cobrir jogos e tal. Agora, provavelmente, ele também vai mandar o Júnior, né? O Júnior? O Júnior, filho do Chororó e da Sandy, irmão da Sandy. Por quê? Ele falou alguma coisa? Teve um show aqui em São Paulo, não me lembro, um show que reuniu um monte de gente, ele falou assim que a anistia é o caralho. Ih, caramba, aí já tá, Júnior. Vai perder o visto. Vai perder o visto. Já tá na mira de Nicolas Ferreira, né? Chamado de Chupetinha. Chupetinha X9. Olha, é impressionante. Aí eu fico assim... Né? Se eu fosse eleitora de um cara desse, eu estaria completamente assim, arrasada. Tá bem. Porque ao invés de lutar por benefícios para a população, o cara está preocupado com isso. Não, tá preocupado né? De estar dedurando brasileiros. Eu soube que ele, inclusive, está ameaçando empresários para demitirem funcionários que têm uma posição política diferente. Ele está pressionando. Ele está pressionando. Quer dizer que se o funcionário tiver posição política diferente, você tem que mandar embora? Tem. Agora, não... Exatamente, é isso. Porque está falando tanto em ditadura, são eles que falam de ditadura, né? Fiquei até... Sem voz. Sem voz, é isso. E uma ditadura e a democracia? Quem que é de ditadura? Eles não sabem o que eles estão falando. Porque eles querem fazer as pessoas acreditarem e, infelizmente, tem um vácuo aí nessa coisa que muita gente cai nessa conversinha fiada dessa direita extremista, dessa gente, e acredita que no Brasil existe uma ditadura. Se existisse uma ditadura, esses caras já estavam presos sem um processo, né? Inclusive ainda estão esperando, pode recorrer, pode esperar, pode aguardar. Inclusive o Bolsonaro foi para o médico outro dia, né? Eu não sei porque que demorou mais de 24 horas para sair depois da alta. Ninguém demora assim, mas ele demorou. Então, se houvesse a ditadura, nem isso ele poderia fazer. Né? E as pessoas começam a acreditar que existe uma ditadura. Mas eles, Isabel, veja só, eles sabem que eles estão mentindo. Eles sabem que eles estão enganando o gado todo. Mas a cara não queima. Ele sabe, porque ele sabe o que é tortura, o que é ditadura. Pois o Bolsonaro, quando votou no impeachment da Dilma, não citou o torturador da Dilma? Mas eles idolatram esse tipo de coisa. Então você vai querer falar para mim que eles não sabem o que é uma ditadura? Claro que eles sabem o que é uma ditadura. Eles fazem isso para enganar o gado deles. Exatamente. Entendeu? Né? Porque assim, é impressionante. É igual ele falou. Você acha que se nós tivéssemos uma ditadura, ele teria passado pelo processo todo, com todos os trâmites legais possíveis e imaginários? Inclusive, se fosse uma ditadura, né? Me perdoa aqui, mas o ministro Fux não teria dito todas aquelas asneiras que ele disse, né? Enfim, mais de 12 horas de voto para divergir completamente dos seus pares lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e ser completamente incoerente, dizer que não houve golpe e inocentar o núcleo e condenar o Mauro Cid lá e o Braga Neto. Mas condenou por quê se não tinha golpe, gente? Ele não devia condenar ninguém. Ele não devia condenar ninguém, né? Mas se não houve golpe... Você lembra do Fux quando teve o vazamento daquelas conversas da Lava Jato, lembra?
Sim, Acho que foi o Delanhol que falou, no Fux nós confiamos. É isso, né? E aí ele mostrou direitinho que se pode confiar. Ele está cumprindo bem a tarefinha dele. Tá que cumprindo bem. Para mim, assim, me parece o mesmo. Quando a gente abriu o programa, eu falei, como é que pode, né? Você pega um cara que é tenente-coronel, né, das Forças Armadas, o outro é general, porque você para chegar num cargo desse, né? Porra, para chegar... É uma luta, né? Todo um sacrifício de vida que você tem. O outro delegado de polícia, delegado federal, né? Que é um sonho de muitas pessoas que fazem concurso, né? Para você chegar num estágio desse, que além de ser um status, é uma vitória pessoal para a pessoa. Você coloca tudo isso... por água abaixo, em jogo para seguir. Que praticamente é isso que o ministro Fux faz quando ele faz um voto daquele. Porque é muito estranho, Sandra. O único que ainda tá com o tal do passaporte dele... Né? O único que está com o passaporte. Mas não foi por isso que o Flávio Dino falou que... A divergência é muito grande, porque a gente pode divergir e é democracia. Se não fosse democracia, ele não teria falado aquilo. Mas tanto daquela forma, me parece estranho. Dizer que não houve golpe. Ele foi melhor do que a defesa do Bolsonaro. Devia ter contratado ele. Golpe não houve mesmo. Ainda bem, graças a todos os deuses do Olimpo. O que houve foi uma tentativa de golpe. Porque se tivesse tido golpe, não ia ter mais nem STF. Senhoras e senhores. Entendeu? Então, assim, ele viu até a minuta do golpe, ele teve a oportunidade de ver. Mas o Fux, não vamos perder nosso tempo com o Fux, Isabel. Não, eu só quero falar para você... Esse aí, coitado. Que em 40 anos, assim, 40 anos de democracia, eu acho que os brasileiros nunca pensaram em passar uma situação tão grave, tão delicada como a gente passou. Porque realmente a gente poderia estar numa ditadura. Né? Se esse pessoal tivesse conseguido tomar o poder, se outros comandantes não tivessem se negado a participar desse plano aí, sabe? Extremamente cruel. Que tinha um plano até de assassinato também. Planos de assassinato, né? De monitoramento de autoridades brasileiras, de político, até da imprensa estava sendo monitorada, né? Então, tudo já corroborando para o que foi a ditadura, né? E a gente tem que dar, graças a Deus, de estar livre disso. Mas a gente tem que ficar preocupado, porque eles continuam atacando. Eles continuam atacando a democracia. Continuam atacando. Agora, está sendo votado aquela PEC da blindagem? A PEC da blindagem, que também está sendo chamada de PEC da impunidade. Né? Porque agora eles querem limitar mais ainda. Então, assim, o senador e o deputado federal, para que ele seja investigado com crimes, né? Ele vai ter que ter autorização do Congresso. Então, a autorização das casas, tanto da Câmara Federal quanto do Senado. Se não tiver essa autorização, não pode ser investigado. Então, isso é um atentado também, né? Porque você deixa de investigar, você atrapalha a investigação. Então, é como se esses caras estivessem acima do bem e do mal. E eles não estão. Principalmente agora, se cometerem crimes. E essa galera, Isabel, que fica falando assim que político nenhum presta, que político é todo mundo vagabundo, que... Essa galera tá dando uma olhadinha aí em quem é que tá querendo aprovar isso? Pois é. Essa galera que fala... e aquela galera também que fala, eu não gosto de política. É muito cômodo falar que não gosta de política e que política não se discute, né? Só que a política, como a gente falou aqui, ela tá impressa na sua vida. Na sua vida. E as coisas andam ou desandam na sua vida com política. E aí a Câmara vai aprovar essa PEC da impunidade, né? Porque eles não querem que... Eu ouvi até um comentário de que... Eles estão deixando até da anistia para lá, para já votar a PEC da impunidade. Da impunidade. Por quê? Porque eles sabem que, a partir da condenação do Bolsonaro, vem mais coisa pela frente. Claro. Eles já estão querendo mesmo se blindar. Eles já estão querendo mesmo... Então, assim... Você viu que o Dino mandou a Polícia Federal investigar várias emendas, né? E as aquelas emendas secretas? Várias emendas
que os deputados pegam esse dinheiro tem que ser colocado em algum lugar, projetos e tal. Só que os caras não querem dar conta. Eles não querem falar para onde que eles estão, qual projeto que está sendo investido esse dinheiro. Entendeu? E aí ele mandou investigar que a coisa já está obscura. Então vai ter que investigar. Então, eu acho que essa que é a questão que eles estão querendo se blindar, porque eles estão pegando dinheiro e não estão prestando contas. Pois é, bom, mas enfim, isso vai ampliar a proteção para eles, para os parlamentares, e vai dificultar as investigações. Porque se a casa não aprova, você é uma deputada, e a casa não aprova, tem indícios contra você de crime. Mas a casa da qual você faz parte, seja o Senado ou a Câmara Federal, não permite, não aprovou que você seja investigada. Como é que investiga? Não investiga. Se eles tiverem esse poder todo, é isso? Eu, particularmente, vou falar para você que, como nós falamos no programa passado, que eu já sou uma senhora de 65 anos, então meu filtro está um pouco prejudicado. Sem filtro, então, sem né? filtro, eu sou sem filtro. E eu vou falar para você, bem feito. Quem mandou votar nesses caras? Não, sinceramente, Isabel, eu tô às vezes, não é que eu ia falar, tô cansada de falar, não tô cansada de falar, porque tanto é que eu tô aqui, não tô cansada de falar. Mas assim, bem feito, bem feito. O cara votou porque é o seguinte, quem é que põe essa galera lá dentro? É o nosso voto, cara. É o nosso voto que coloca. É o nosso voto que coloca. E se os deputados vão aprovar isso, a responsabilidade é em quem você votou. Eu sei em quem meu deputado federal vai votar lá. Eu sei. Acredito que você também saiba. Sim. Qual vai ser a posição do teu deputado federal. Agora, quem botou esses caras do Centrão lá? Quem botou esses caras da extrema-direita lá? Foi alguém que botou neles. E para esses caras que botaram nele, bem feito. Tomara que eles continuem fazendo cada vez mais coisas desse tipo. Agora, Sandra, como é o voto da gente que coloca esses caras lá? Por que esses caras lá não colocam para votar, em votação, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que vai beneficiar, eu não sei, acho que mais de 20 milhões de brasileiros. Eles estão fazendo chantagem com esse projeto, Isabel. Então, é isso que eu, como eleitora, tenho que observar. Meu deputado não quer votar uma coisa que vai me beneficiar. Mas ele está votando a PEC da blindagem da impunidade? Não, ele está fazendo chantagem. Eu só vou votar e na isenção de imposto de renda até R$5.000 se você votar na PEC da impunidade. Pois é, mas é chantagem. Mas o voto do povo não é barganha, não. Isso é muito sério. Isso faz parte da democracia brasileira. Então é o seguinte, o que o teu deputado está fazendo? Fala para mim. O meu, eu sei o que está fazendo. Gente, vamos começar a dar uma olhadinha no que o deputado que eu votei na eleição passada, o que ele está fazendo, de que lado ele está, sabe? Os projetos que ele está defendendo. Sabe por quê? Agora, 2026, próxima eleição, a gente vai ter que ir às urnas votar novamente. E não vai achando que a política é tudo igual. Não é. Não é. Se você olhar direitinho, tem um monte de gente aí, cara, que luta ainda, que tá ali na linha de frente para defender coisas que beneficiam a população. É só você olhar. Se você fala que político é tudo igual, é porque você é um eleitor da extrema-direita. Porque não é possível. Não, eu agora, Sandrinha sem filtro, é o seguinte... Vou falar pra você. Já vem com o papo. Político é tudo igual. Xandão é um ditador. Cara, você é da extrema-direita e você só quer prejudicar as pessoas. Sabe qual que é a tua preocupação? Não pode falar todos. Então. Não pode ir pro banheiro, não sei das quantas. Você só está preocupado com essas coisas. Você não está preocupado em que a sociedade mude, em que as pessoas tenham mais direitos. Você não está preocupado com nada. Você está só preocupado com essa injeção de saco de Nicolas Ferreira. Aí você aproveita. Entendeu? Parece até que a gente está combinando, que eu ia falar desse cara agora também. Você aproveita agora que vai ter eleição. Olha o Nicolas Ferreira, um exemplo aqui. Nicolas Ferreira é um cara, né, um moleque que começou a espalhar um monte de mentira sobre o Pix. Você lembra sobre isso? Ele começou a espalhar um monte de mentira, que até imposto em cima do Pix e de outras operações financeiras e tal. Ele, inclusive, colaborou, espalhou essas mentiras e colaborou, abriu espaço para
mais uma organização criminosa, né? Não bastasse fazer parte da organização criminosa aí do Bolsonaro, mais uma organização criminosa, que é o PCC, né? Com as fintechs. Dentro de postos de gasolina que, sabe, lavando dinheiro pra caramba, sem ter uma fiscalização, porque não se conseguia ter, né? E o cara inventou tanta mentira e retardou, inclusive ele conseguiu retardar a investigação da Polícia Federal. É um desserviço que esse cara presta pro país. É um deputado federal. E é um deputado federal. Duas coisas eu quero falar sobre isso, Isabel. A primeira é que vocês pesquisem, porque esse negócio de fintech, Pix, posto de gasolina, PCC, é informação demais. E aí, pra gente explicar isso, daria um podcast. Mas procura no Google. Procura no Google, faz uma pesquisa sobre isso, que você vai ver o que é que esse cara fez. E a outra coisa que eu queria falar sobre isso, Isabel, desculpa me interromper, é que o Nicolas Ferreira é de Minas, mas todo estado tem seu Nicolas Ferreira. Exatamente. Todo estado tem um moleque desse que fica enchendo o saco das coisas e que não deixa nada avançar. Eu acho que todo mundo fica atento sobre isso. Eu até falei aqui porque, aliás, isso é uma ferramenta muito utilizada, se a gente observar pela extrema-direita, acho que no mundo todo, que é trabalhar em cima do caos e do medo. Então, eles espalham esse monte de mentira e as pessoas acham que você taxadas, que vão ter que pagar mais por isso, por aquilo. Tudo mentira. Tudo mentira. Espalha, começa a ficar todo mundo desesperado. Tanto é que nessa época que ele começou a espalhar essas mentiras, as pessoas começaram a retirar o dinheiro, achando que iam ser taxadas naquele dinheiro. Isso, inclusive, está demonstrado aí nos pareceres da Receita Federal, que mostra que teve uma evasão do dinheiro grande, o pessoal começou a tirar dinheiro com medo, né? Tudo por conta de um post que o cara fez, que deu milhões de visualizações. E aí, quando vocês observarem que é o Nicolas Ferreira falando, ou os outros Nicolas Ferreira que todo estado tem, como a Sandra falou, primeiro, já para e fala, será que esse cara tá falando a verdade? Porque é um cara que não fala a verdade. Aliás, é outra característica desse pessoal. Eles são desonestos. Não, são mentirosos. Isso. Mentirosos. São extremamente desonestos e trabalham com a mentira para criar um caos e um medo nas pessoas, né? E inventar coisa que não existe. Agora, é isso de novo. Você que pega Google aqui no teu celular... Pega, Google. Então, você só acredita cegamente nas coisas se você quiser. Vem aqui, pesquisa, gente. Tem inteligência artificial, inclusive. Ah, não tem nenhum aplicativo de inteligência artificial. Não tem problema, o Google mesmo tem. Ele pesquisa lá para você. Agora, vem os Nicolazinhos de todos os estados te contar uma lorota e você sai aí no WhatsApp distribuindo essas... Pô, você também, vai me desculpar, mas você também é um instrumento dessa sacanagem. É verdade, infelizmente, você pessoal. É um instrumento dessa sacanagem. Faz uma retrospectiva aí nos últimos... no último ano. No último ano aí do nosso último ano mesmo, quantas né? mentiras você distribuiu aí? Quantas mentiras você distribuiu? Agora tem uma outra coisa que eu vou falar pra você também, sabe, Isabel? Esses caras, eles são uns cagão. Posso falar pra você? Você estava falando aí que o Bolsonaro foi fazer uma consulta médica e demorou 24 horas depois da alta. Para voltar para casa. E aí eu vi também 24 horas, eu não sei o que os advogados dele vão falar lá pro STF agora, né? Porque tem que justificar, né? Porque afinal de contas ele tá na prisão domiciliar lá. Deve ter furado o pneu, acabado a gasolina, sabe? Sei lá, alguma coisa, sei lá, amiga. 24, coitado. E eu vi a mulher dele chorando lá num evento que teve lá em Copacabana. Ai, ridículo. Mimimi. Ai, meu Deus. Um senhor de 70 anos, eu estou lá cuidando honesto. Falou isso. Isabel. É lamentável, né? O cara... Como assim? A cara desses caras não queima. Não, eles agora são defensores dos direitos humanos. Mas eles sempre foram contra, gente. Aliás, resgataram um vídeo há pouco tempo que o Bolsonaro falava: direitos humanos né?
falava isso. E agora eles estão falando de direitos humanos. Ai, não, porque a cadeia é uma coisa desumana, tá lá, porque ele era... Agora, eu não gosto de ficar botando lenha nessa coisa de uma torcida contra a outra. Mas eu não vi o Lula reclamar disso, você viu? Não. Não. Você viu o Lula ficar lá? Não teve esse negócio aí, não. Esse chororô aí, não. Entendeu? Tinha que ficar lá, ficou... Não quis botar a tornozeleira porque ele falou que não valia, né? A dignidade dele ele ia aprovar, não ia trocar a liberdade pela dignidade. Pela dignidade dele, né? Ia aprovar. Primeiro, a primeira coisa... eles realmente são covardes, porque a primeira coisa, quando começou essa história do golpe, tem um golpe, investigação do golpe, anistia. Mas eu vou pedir anistia, mas eu não tô falando que eu não fiz nada? Quem que pede anistia sem ter feito nada? Sem ter feito nada, sem ser inocente, sendo inocente. Entendeu? Não, isso. E eles são todos assim, né? Vamos mandar tirar, vamos mandar matar a petralhada. Gente, tem vídeos do eu cara sou falando... Foda. Eu só tenho filho homem, eu só dei uma fraquejada. Todo mundo é macho pra caralho. No Acre, né? Num evento no Acre. Ele fala que vai matar toda a petralhada do Acre. Esse cara que fala isso não é um homem qualquer. Não, é um homem... valentão, É um valentão e é um homem que naquela época, né? Ele governava uma nação. E como assim você faz isso? Eu acho que na época ele era candidato. Mas mesmo assim... o cara faz uma coisa dessa? Não, mas ele não é. Ele não é coveiro, ele não era coveiro quando era presidente da República, ele não era coveiro. Ele falava que o pessoal que estava morrendo de Covid era mimimi. Aliás... Ele era todo fodão, todo cheio das coragens para não sei o quê. E agora... tá com problema de ir pra cadeia? Cadê a macheza dele? Vi um documentário muito bom do ICL falando sobre... Primeiro documentário que foi feito a respeito dessa prisão aí do Bolsonaro, que eles lançaram no domingo. Muito bom. Inclusive, uma jornalista... Eu não sei se o nome dela é Luísa, maravilhosa também, é antiga. Ela fala justamente isso no final. A gente ainda tem essa conta, né? Isso ainda está na nossa história, essas mais de 700 mil mortes pela Covid, e que pelo menos 400 e poucas mil aconteceram e poderiam ter sido evitadas se o governo brasileiro naquela época, comandado pelo Bolsonaro, tivesse enviado os recursos necessários para os estados. Né? Não sei se vocês lembram, na época, Manaus precisava de oxigênio e ele simplesmente... Não, teve gente que se cotizou para mandar oxigênio aquele pra lá. Pazuello, que era o ministro da Saúde, Deus me livre também, outro, né? E os equipamentos não foram levados para o lugar, as pessoas morrendo. E ele dizendo que... Né? Lembra que ele arremedava a pessoa ele fazia morrendo. Isso, ele falou que era uma gripezinha, que inclusive depois várias covas rasas sendo abertas. Foi um momento também, nossa, horroroso da história do Brasil, e ele falando que ele não era coveiro. Então é esse tipo de gente que fala de vida, que fala de família, que fala de Deus. E como eu não me canso de falar, se Jesus novamente viesse e estivesse no meio de nós, seria morto por eles. Seria morto por eles. Eu vou te falar uma coisa, amiga. Eu acho que esse pessoal aí, só tem garganta, tá certo? Só tem garganta. Eles, além de terem institucionalizado a mentira como um método de fazer política, tá certo? E deles serem desonestos não só no conteúdo da ideologia, como eles são desonestos, porque eles são ladrão mesmo, né? Lembra das rachadinhas? São tudo ladrão mesmo. Sim. Lembra de uma casa de 6 milhões de reais paga em dinheiro? Em dinheiro, Honestíssimos. E boa parte dos imóveis deles foi com dinheiro. Sim, pessoas honestíssimas, pagam com dinheiro vivo, vendendo chocolate. Vendendo chocolate. Vendendo chocolate. Vendendo chocolate, Pô, vamos vender chocolate, cara. Dá um dinheiro, tô precisando. Não, e tira a gente para otário. É isso aí. E tira a gente para otário. Bom, enfim. Aí eu acho que agora o que a gente precisa mesmo pensar, sabe, Isabel? Eu também fiquei contente com a prisão, tá certo? A condenação. Acho que, na minha cabeça, essa coisa da gente ter feito uma transição democrática da ditadura
com o final da ditadura para um Estado de direito democrático e tal, que não puniu ninguém. Enfim, aquele velho estilo brasileiro de vamos olhar para frente, vamos deixar para lá e tal. E eu confesso que eu gostei de ter visto esses militares aí no banco dos réus e sendo condenados por uma questão de golpe, porque o Exército Brasileiro, que fez com a gente em 64, também não foi fácil. Com a ajudinha dos nossos amigos americanos, né? Mas, enfim... Você sabe, Sandra, que... Mas, então, só para concluir, mas então, apesar de ter ficado contente com isso, eu ainda, levando em consideração essas coisas que você falou, eu acho que a gente precisa como que é? Não fraquejar agora, como diria. Não esmorecer. A gente tem que continuar trabalhando, sabe, Isabel? Que isso só não é suficiente. Não. A gente não pode, sabe, relaxar e falar, as coisas estão melhorando. Não tem nada melhorando, amigo. Não tem nada melhorando. Esse Congresso Nacional aí, não tem jeito da gente ficar... matar, né? Não tem jeito da gente sossegar. Não tem nada melhorando. Nós temos que manter alerta, a gente tem que se manter conversando, falando, dialogando com as pessoas, entendeu? Conversando cada vez mais e ficando um pouco intransigente com esses Nicolazinhos da vida aí. Mas fala aí, como desculpa te eu sempre falo, interromper. ser intolerante com os intolerantes. Exatamente. Mas eu acho que, apesar disso, Sandra, o Brasil deu um exemplo, assim, acho que para o mundo, né, do que é um país soberano, né, um país que não aceita retaliações de um outro Estado estrangeiro, como aconteceu aqui com a gente, capitaneado aí pela família Bolsonaro, mais especificamente o filho lá, o Eduardo, que está, inclusive, ainda permanece nos Estados Unidos, ainda atentando contra a nossa democracia, apesar de tudo que aconteceu, do pai ter sido condenado, ele continua lá, a escalada dele de retaliação contra o próprio país que o elegeu, né, contra as pessoas, inclusive. Acho que isso é uma ofensa para quem votou nesse cara, né, que não deve ter sido pouca gente. Mas o Brasil dá um exemplo de força mesmo, de soberania nacional, que é, sabe, os slogans que a gente vê por aí, que não é só um slogan, que o Brasil é dos brasileiros, é isso mesmo, o Brasil é nosso. Tem que ver ninguém aqui se meter na nossa vida, nem de como as nossas leis são aplicadas aqui. O Brasil dá um exemplo disso, inclusive, né, foi falado na imprensa internacional sobre essa posição brasileira. O presidente Lula fez um artigo no New York Times, não foi? Sim, fez agora há pouquíssimo tempo, falando inclusive isso para o Trump. Dando um recadinho, usou um jornal dele mesmo para mandar Maravilha. Um jornal deles, né, para falar deles. Foi uma... Eu acho que é isso, nós somos uma nação, né? Isabel, nós somos uma nação, nós temos leis, temos os nossos problemas, temos que, entre nós, resolver os nossos problemas. Não precisamos de uma outra nação vir interferir na nossa política, no nosso judiciário, na nossa maneira de ser. Nós demoramos muito para chegar até aqui, muito, né? Porque nós somos primeiro nós somos colonizados, né? Por uma cultura europeia, branca, aí deixamos de ser colonizados pelos europeus e passamos a ser colonizados pelos americanos, porque a gente não fala em colonização, mas na verdade foi isso que aconteceu na década de 60, 70, 80. Sim. E a gente se tocou e falou, não, a partir de agora nós somos gente grande, nós vamos cuidar da nossa vida, e é isso que nós somos, uma nação. Né, com a nossa música, com o nosso idioma, com nossos costumes, com a nossa culinária, com a nossa maneira de ser. E as pessoas e as outras nações precisam nos respeitar, amiga. Precisam nos respeitar. E, Sandra, a gente não pode realmente, como você falou, esmorecer. A gente não pode achar porque o núcleo da trama criminosa do golpe aí, Bolsonaro e os generais e coronéis foram condenados, que tudo se foi resolvido. Pelo contrário, a extrema-direita ganha força no mundo inteiro. Aqui no Brasil é bem forte, com todas essas ferramentas que utilizam, né? Espalhando notícia falsa, medo, caos, dificultando as investigações, querendo pegar dinheiro e colocar no lugar, não quer prestar conta de nada. E a última desses caras, eles ainda querem, apesar de tudo que o Eduardo Bolsonaro fez
para prejudicar o Brasil, eles ainda querem salvar o mandato do cara, né? A licença dele já acabou, ele já está vindo com as faltas, ou seja, ele poderia perder o mandato por causa das faltas, e agora eles lançam mais uma cartada, que é aquele deputado Sóstenes Cavalcante. Ele agora indicou o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, para ser o líder da minoria na Câmara. É uma coisa tão absurda, tão absurda. Então, e aí, pior, não acabou por aí. Ah, não? Não. Continua. Que absurdo. Ele sendo colocado nessa posição de líder da minoria, né, na Câmara do partido deles, o que vai acontecer com ele? Agora eles querem lançar mão de uma manobra feita em 2015, 10 anos atrás, no governo daquele que era o Eduardo Cunha ainda, que os líderes, eles não precisavam justificar as suas faltas. Então, eles querem se utilizar desse artifício utilizado naquela época, 2015, lembrando que a gente está em 2025, para que o Eduardo, sendo líder da minoria, não precise justificar as suas faltas e continue trabalhando, continue prestando de serviço ao povo brasileiro lá dos Estados Unidos, mas recebendo aqui, claro, dinheirinho amiga, pelo amor de Deus, aqui do Brasil. O cara é preso, ele vem e mete um atestado. Aí o cara falta no trabalho e não quer que seja descontado? Não, isso só serve para CLT, assalariado. Para eles, não. Só serve para você, que é um trouxa, que votou nesses caras. Aí é mais ou menos... Você entende? É isso, na verdade. É isso, na verdade. É isso. Quer dizer que o cara vai preso, mete-lhe um atestado. O outro falta o serviço e não quer que desconta. E você que votou no cara, se levar 5 minutos a mais no café, tá fudido. Mas é isso, Sandra. É um trouxa, resumiu bem. Você é um trouxa, porque não é possível que depois dessa você vai achar que tá tudo bem. Não, isso. você pode até achar, mas... Aí o cara depois continua lá, o cara continua mas continua com o mandato dele, não perde o mandato, né? Conspirando contra o Brasil. Conspirando contra o Brasil, porque ele vai continuar lá fazendo isso, né? É isso aí. Porque esse pessoal não tem limite e eles não têm menor escrúpulos e nem pudor de nada, né? Continua tramando contra o Brasil, mantém o mandato, quiçá receberá ainda dos cofres públicos brasileiros. Se ele manter o mandato, ele vai receber. Entendeu? Então é isso. Mas aquela pauta para isentar o imposto de renda tá agarrado. Tá agarrado lá. Entendeu? Aquela pauta tá agarrada lá. Eu não sei nem... Esse Hugo Mota, esse Alcolumbre, eu não sei o que esse pessoal também, né, pensa da vida. É bem complicado. Acredito que deva ser como um jogo de xadrez. Aliás, vou ter que pedir pro meu filho me ensinar, gente, o jogo. Porque Por quê? Será que eles estão fazendo, estão dando a cartada certa, a jogada certa? Porque não é possível. Mas, Isabel, eles estão apostando. Cara, eles vão querer votar anistia? Não. Eles vão votar anistia. E eles não só vão votar anistia, como eles podem, inclusive, amiga... Ai, gente, tira até o fôlego da gente. E pode ser que passe a anistia. Só não vai passar se a gente fizer uma grande mobilização nacional. Mas acontece que a gente tem um certo problema de fazer uma mobilização nacional, porque os trouxas que acreditam nesses caras ainda, sabe, estão aí segurando. Vocês serão prejudicados. Não, mas eles não enxergam isso. Também. Eles não enxergam. Não, gente, tem gente que falou lá numa dessas passeatas que eles fizeram, nessas manifestações que eles fizeram, que o Brasil é comunista. Oh, meu pai. Entendeu? Como é que você vai conversar com uma pessoa dessa, o tamanho da ignorância dessa pessoa? Tá certo? A pessoa é ignorante porque ela não é capaz de entrar no Google e ver do que ela está falando. Tem que ter uma mobilização muito forte, Entendeu? Tem que ter um engajamento assim, dos progressistas. Dos progressistas. Sabe? E aí não é uma questão de esquerda e direita, como a gente já falou aqui, é uma questão de bom senso para mas com o Nicolas Ferreira, o Cazé é comunista, o Felipe Neto é comunista, o Júnior Lima é comunista, entendeu? O Felipe Neto...
Gente, os caras são malucos. Nós trouxemos aqui, há pouco tempo, aqui, o Elias Jabor, né? Que falou muito bem sobre essa questão. Que é um comunista, confesso. Que é um comunista, confesso. E ele falou muito bem desse vácuo que foi criado aí. Da política nacional. Da política nacional, que foi aonde esses caras da extrema-direita assumiram. E assumiram dessa forma tão radical e abrupta. E levou um monte de gente com eles. Porque se a gente parar, tem muita gente ainda que acredita neles. Muita gente. No quê? Sabe? Tem muita gente. Com muita desonestidade, espalhando medo, espalhando caos. Sabe? O cara é eleito para ser deputado, o cara quer ser influencer para espalhar coisas ruins, igual esse, o Chupetinha. Então, é complicado. É complicado quando você acredita nisso. Sabe? Então, porque aí, sabe, Isabel, o que acontece, né? Pensando aqui no que o Elias falou. Para você defender um projeto de sociedade, para você defender um projeto econômico, para você defender um projeto social, você precisa estudar, precisa se capacitar, precisa conhecer todas as experiências, precisa entender de sociologia, de economia, ou seja, não é assim, sabe, a Bangu, você entendeu? Você precisa ter uma... Dá um cadinho de trabalho, né, amiga? Dá um cadinho de trabalho, requer você sentar a bunda na cadeira e estudar, requer você pegar, sabe, viajar, conhecer os lugares, saber o que está falando, e não ficar usando palavrinhas de que você ouviu alguém falar, entendeu? Não, repete, porque geralmente eles repetem o discurso dessas pessoas. Propaganda, tipo, sabe, mentirosa das coisas. Então, assim, é muito complicado. E tem horas que dá uma preguiça conversar com gente burra, Isabel. Tem horas que dá... É verdade, amiga. A pessoa não sabe, a pessoa fala assim, o Alexandre de Moraes é comunista, é um ditador. Aí já pega comunista e ditador e bota na mesma frase. Todo mundo no mesmo saco. O Brasil é comunista. Cara, os caras não sabem porra nenhuma de nada. Os caras são... Entendeu? Então, assim... Você vai, eu acho que tem que estudar. A entrevista foi tão boa, teve de visualização em todas as redes, os cortes, foi muito bom, sabe, Isabel? Porque as pessoas, elas estão carentes de gente inteligente, de gente honesta intelectualmente, sabe? De gente honesta no que fala. Acho que é uma questão do entendimento, Sandra. Já vi muitas pessoas, inclusive, darem o seu depoimento. Eu era contra um monte de coisa, políticas públicas, por exemplo. Né? A pessoa era contra várias coisas, mas aí a pessoa resolveu estudar. Quando ela resolveu estudar, ela entendeu porque aquilo faz sentido. E aí ela deixou de ter a visão extremista para ter uma visão mais humanizada, vou dizer assim. Né? Ou conhecer realmente de fato por que é importante a implantação de um determinado tipo de política pública num país tão desigual quanto o Brasil, que concentra a maioria da riqueza na mão de poucos, enquanto milhares vivem aí na pobreza, na extrema pobreza. As pessoas não entendem esse tipo de relação. Mas por que a gente vive nisso? O pessoal enche tanto a boca para falar do comunismo, mas bora combinar. Nós somos um país capitalista. Sim, nós somos capitalistas. Nós somos um país capitalista. Cadê que o capitalismo maravilhoso resolveu o problema da fome? Nunca vai resolver, né? Cadê um país capitalista maravilhoso que resolveu o problema do desemprego? Cadê um país capitalista maravilhoso? Ou seja, se nós estamos há tantos anos num país capitalista... Por que nós não estamos com o nosso problema resolvido? O que está acontecendo que não avança para melhorar isso, a vida das pessoas? Por que isso não está acontecendo? Nós só tivemos algumas conquistas de políticas públicas voltadas para a população que mais necessita, nesses pequenos vácuos que nós tivemos de governos progressistas. Porque o Lula também não é comunista. O Lula é um cara que entende as injustiças do capitalismo e tenta melhorar a vida das pessoas, mas ainda dentro do sistema capitalista. Sim. Botando mais gente na escola, tirando as pessoas do mapa da fome, gerando mais emprego. Exatamente isso. Então, ou seja, mas ele também não fala, vamos fazer uma revolução e fazer uma ruptura, não. Ele também, mas
é uma pessoa progressista. Aliás, é uma pessoa que vê o mundo com outros olhos. Com os olhos da aliás, justiça. isso é uma boa forma para iniciar esse... não vou falar estudo, vou falar uma pesquisa rápida. Você entra, pega os nossos últimos, sei lá, 20 anos, vê quem governou, e vai vendo o que foi implantado de coisas para beneficiar a população. Quem que estava lá governando? Era um extremista da direita ou era um progressista? Quem é que estava lá? O que foi feito lá? É só dar uma olhadinha, gente. É rápida isso aí. Né? Como disse Sandra, o Google resolve. O Google resolve. Né? Não precisa estudar igual a Elia Jabbour. Não. Não precisa estudar. Mas aí também é muito tempo. Leva muito tempo. Você vai lá só no Google e vê. Aí o que aconteceu quando teve Minha Casa Minha Vida? O que aconteceu quando teve ProUni? O que aconteceu quando teve atividade... Médicos Sem Fronteira no país, onde a maioria da população, principalmente das cidades e dos estados mais longínquos, foram atendidos. O que aconteceu quando teve vacina em massa na população? É só você ver. Nossa, nós erradicamos várias doenças aqui. Várias doenças. Quem estava lá? Eram pessoas progressistas. Exatamente. São governos progressistas. Aí você, comparado a isso que Sandra falou, você... dá um Google também numa história bem recente do Brasil, o que aconteceu quando se negou a ciência no país e quando se negou que a vacina poderia salvar vidas. Vê lá o que aconteceu. O que aconteceu? Tá bem pertinho. Aí Entendeu? na pandemia. Você que reclama, que o Brasil não tem jeito, o Brasil não tem jeito. O Brasil não tem jeito porque você votou no cara que agora vai votar na PEC da blindagem. É por isso que o Brasil não tem jeito. Entendeu? O Brasil não tem jeito porque você não quer que o Brasil tenha jeito, porque você votou no Nicolas Ferreira do teu estado, nesse Demóstenes Cavalcante do Sóstenes Cavalcante do teu estado, porque você votou nessa gente. Entendeu? Não é você... É você que não quer que o Brasil tenha jeito. Porque é isso, Isabel. Vamos embora fazer. Eu acho que a gente devia prestar esse serviço, Isabel. Acho interessante. De fazer essa pesquisa. Vamos fazer? Vamos ajudar? Vocês fazem aí, mas a gente vai fazer essa pesquisa aí. Vamos fazer essa pesquisa aqui. Todos os projetos que a gente acha, todas as políticas públicas que nós duas aqui entendemos que, de alguma maneira, ajudou a incluir pessoas que estavam excluídas de uma vida digna na sociedade. Perfeito. Vamos ver. Essa política foi feita em que época e com quem estava na presidência da República? Perfeito. Vamos fazer isso? Vamos. Tarefa nossa. Bora nós aproveitar e estudar um pouquinho também. Vamos. Bora aproveitar. Vambora. Gente, eu acho que é nesse sentido aí, sabe, amiga, que a gente precisa ter um pouco essa visão. E eu vou falar para você, se a gente... Vou guardar sua xicrinha de café. Sim. Ficou vaziazinha aqui. Ficou vazia, ela não quis mais. Não, eu acho que aqui, quando a gente que vive numa democracia liberal, eu acho que a gente deve dar a César o que é de César, tá certo? E a Deus o que é de Deus. Se a gente tem o poder do voto e a gente vai lá e vota nesses vagabundos, a responsabilidade é de você que votou. Vamos dividir essa responsabilidade. Claro, já falamos isso aqui, Não vamos jogar essa responsabilidade só em cima dos outros. Não. Vamos trazer também aqui para a nossa discussão aonde está a tua responsabilidade individual na medida que você tem a oportunidade de tomar uma decisão, de tomar uma posição e de ir lá botar o teu votinho na urna. Isso aí. Isso aí. E se liguem, porque tá bem próximo de vocês fazerem isso de novo, que é agora em 2026. Tá? Fica ligado aí, fica ligado. As propagandas vão começar, o pessoal vai começar que vai fazer isso e aquilo que fez. Aí você vai lá no histórico e vê o que esse cara votou, qual projeto que ele fez para melhorar a tua vida e a vida da sociedade. Porque aí que a gente pensa no coletivo, agora, né, gente? Não posso falar, falar isso. Se alguém vier com aquele papo, banheiro unissex, falou em todes, não pode falar todes, porque não sei o que da mulher, porque a mulher não pode usar roupa curta, porque dá... Cara, pergunta para a pessoa, tá bom, a gente discute isso depois, mas o que você quer mesmo para educação? O que você quer mesmo para a segurança? O que você quer mesmo para a agricultura familiar? O que você quer mesmo para a ciência e tecnologia? Entendeu? Não deixa o cara te enganar com esses
Vai nos pontos importantes, Historinha gente. da Júlia, sabe? Blé, 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 porque na verdade não tem nada para falar. É isso, né, Sandra? Ó, gostei do nosso programa. Eu acho que quando a gente... Espero que o pessoal de casa goste Eu acho que também. quando a gente tá junto, a gente fala mais e uma interrompe a outra, não tem problema. Não Quando vem os convidados, eu fico meio assim, falando, às vezes não quero interromper. Mas esses últimos com convidados foram bons também. Foram bons, né? Mas o pessoal gosta da gente. Assim, nós. Então é isso, galera. Pensa aí no que a gente falou, comenta, compartilha. Se gostou, comenta. Se não gostou, comenta também. Diga por que não gostou. Tá certo? E espalha também o programa, né, esse conteúdo aí pro pessoal que vocês conhecem. É isso aí. Pra gente tá... Cada dia chegando mais longe, Chegando mais longe e compartilhando algumas ideias. De repente o pessoal dá um clique. Não tem aquele negócio que dá um clique? Exatamente. Não é isso? E não se esqueça, hein? Se seu computador pega Google, você vai lá e pesquisa, tá bom? Eu acho que a gente devia pedir um patrocínio do Google, de tanto que eu falo isso, mas eu não vou parar de falar. Não, tá certo. Vou parar de falar. Gente, beijo Agradecer pra vocês. aí pela participação. Nosso brindezinho aqui com água. Valeu, pessoal. Um beijo.